Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquaraçu, realizada em 14 de novembro de 2019. Convido a diretora executiva da Divisão de Turismo e Cultura, senhora Marli Soares Capuzzo Acabani, para que ocupe lugar à mesa para prosseguimento dos trabalhos, atendendo a convocação feita através do requerimento número 133/2019, de autoria do vereador Rodrigo Mendes, a fim de prestar esclarecimentos acerca da Divisão de Turismo e Cultura, dos eventos já realizados, com sua fiscalização e acompanhamento, bem como os que ainda serão realizados no município e assuntos correlatos à cultura e interesse turístico. Informo que, de acordo com o artigo 332, os vereadores que desejarem dirigir interpelações ao convocado terão que se inscrever junto ao secretário da mesa e serão chamados conforme a ordem de inscrição. Caso algum vereador deseje fazer nova interpelação, será necessário que o mesmo se reinscreva junto ao secretário. Os vereadores terão 5 minutos para dirigir as interpelações sobre os quesitos constantes no requerimento, sem apartes, e a convocada disporá de 10 minutos para responder às interpelações que lhe forem dirigidas, sendo permitido apartes. Convido a diretora. Pode ir. Convido a diretora Marli Soares Capuzzo. Iniciada a sessão, as inscrições estão abertas. Junto ao secretário. Mais algum vereador para fazer a inscrição? Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes, com 5 minutos para seus questionamentos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar a mesa, diretora de Cultura e Turismo, Divisão de Cultura e Turismo, público presente, aqueles que estão assistindo através do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, seria interessante visar todos os questionamentos, mas se por hora eu tiver que ficar reinscrevendo para fazer todos esses questionamentos, assim também posso fazer. Então eu vou ponderar aqui de 3 em 3, pedido que fica mais fácil, mesmo eu tendo que, Vereador, mesmo que eu tenha que se inscrever. Tem mais algum questionamento fora os que já estão no requerimento? Tem, claro. Então, o senhor pode até fazer os questionamentos e, se possível, liberar uma cópia para a diretora e ela ir respondendo. Não, eu não tenho, eu vou falar aqui mesmo, porque eu só fiz o meu procedimento aqui, o meu roteirinho. Eu não tenho outros questionamentos, mas vai ouvir por aqui, vai ser verbal. Até por conta, questionamentos é feito verbal mesmo. Bom, para ampliar aqui alguns questionamentos, primeiro eu queria saber sobre o que compete mesmo à convocação, de quais são os servidores e suas atividades do departamento, visto que nós sabemos que a divisão
é uma divisão, né, não é uma diretoria. Então é muito importante a gente saber qual é o corpo que a divisão hoje tem de cultura e turismo e quais são esses servidores e suas atividades. Onde eu quero chegar? Nós temos, acredito eu, que a divisão tem planejamento, e para esse planejamento precisa de corpo para poder executar. Por isso que o primeiro questionamento é um questionamento muito simples, que é somente para a gente saber quantos servidores tem, quais são e quais são as suas atividades. Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é com relação ao planejamento do departamento para ampliar o turismo no município e, com isso, movimentar o nosso comércio. A pergunta fala por si só, eu até gostaria de anotar, porque nós sabemos que o turismo no nosso município, ele tem sido agraciado com alguns eventos, mas é bom ter aquele que amplia a questão da movimentação do comércio do nosso município. Então, na verdade, o que eu quero saber é planejamento do turismo para ampliar o comércio do nosso município. O segundo, até coloquei no mesmo segmento da parte da cultura, né? Na verdade, também são planejamentos para ampliar a cultura. Vou dar algum exemplo da questão de cultura. E até um questionamento é se existe planejamento para fazer algum tipo de oficina, tipo de teatro, né? Ou algo do gênero. Então, por hora, senhor presidente, até para não ficar extenso as perguntas, 3 perguntas. Primeiro são a dos servidores, que eu quero saber o corpo que tem, a divisão, as suas atividades e quem são eles. Qual é o planejamento do departamento no turismo para ampliar o comércio? E o planejamento do departamento de cultura para ampliar a cultura do município, né? Sabemos que tem muitos que lutam aí por questões de teatro, a gente sabe que teve aí, não faz muito tempo, a apresentação, mas quero saber se tem planejamento futuro para que isso seja constante. Vou implementar, para depois fazer uma no meio, com relação aos recursos disponibilizados ao departamento. Quais são esses recursos que são realmente da divisão, que a divisão poderá utilizar, tanto para cultura quanto para turismo, para desenvolver esse planejamento de ampliação do turismo para o comércio e ampliação da cultura no município. Por hora, é somente essas perguntas. Com a palavra, senhora diretora do Departamento de Cultura, respondendo o vereador Rodrigo Mendes, terá 10 minutos, Marli Acabani. Bem, como o próprio vereador citou, eu não sou um departamento, eu sou uma divisão de cultura que é atrelada ao departamento de educação. Como eu sou subordinada a esse departamento de educação e cultura, as atribuições a mim se encontram na lei municipal, que o senhor deve até conhecer, né? Que é a número 670, de 6 de fevereiro de 2018. Encontra-se no site da prefeitura. Com relação ao planejamento do departamento para ampliar o turismo, né, e movimentar o comércio, como o senhor disse, nós temos... o município tem o intuito de fomentar o turismo, sim. Nós queremos, sim, que o município seja um local turístico. Mas a gente precisa ainda organizar algumas potencialidades turísticas que nós já temos, já existem. Principalmente com relação às atividades culturais. Pois essas atividades chamam muito o turista para o município, porque são atividades de caráter social e econômico capaz de dar uma sustentabilidade ao nosso município. Fazendo com que, tendo essas atividades, o comércio por si só movimenta, né? Mas também seria importante que o comércio tivesse uma visão de que eles são os maiores beneficiados com essas atividades. A gente poderia, de repente, ter um apoio maior por parte deles, tendo alguma mobilização, de repente, da associação comercial, nesses termos, né? Em relação a apoiar essas atividades.
Com relação ao planejamento do departamento para ampliar a cultura, né, que não é o departamento, no caso da divisão, o que a gente pretende é manter as parcerias que nós já conquistamos ao longo deste último ano, né, através do SESC, que é uma parceria bem importante, a APA, que é a Associação Paulista de Amigos da Arte, e a Poieses, e outros ainda que poderão vir a nos agregar. Todas essas parcerias, elas não oneram os cofres públicos e trazem atividades culturais bastante significativas para o município. Então, nesse sentido, eu busco tentar novas parcerias, além dessas que a gente já tem, para o próximo ano ainda ampliar essas parcerias. Essa Poieses, inclusive, esse ano nos beneficiou com 2 oficinas, uma de teatro e uma de dança. Como você falou dos projetos, e foi totalmente gratuito, a contrapartida do município foi exclusivamente alimentação e hospedagem do arte educador. Foi divulgado, teve inscrição. Uma das atividades foi na Escola Milcio Basoli, durante o programa Escola da Família aos finais de semana, e a outra atividade foi no centro de eventos, que foi a atividade de teatro. Só para esclarecer o público aqui, o vereador Rodrigo se reescreveu e o vereador Sérgio não vai falar agora para o vereador Rodrigo terminar a parte dele. Caso o vereador professor Sérgio Schmidt queira fazer alguns questionamentos, depois ele vai tornar reescrever o seu pedido. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Senhora diretora, só para complementar, quando eu falei a questão das atividades, não foi somente da senhora, né, que tem no projeto de lei das funções do servidor do Poder Executivo. Mas eu queria saber, e eu sei que está atrelado na educação, mas os servidores que estão para a divisão, aqueles que são designados para a divisão de cultura e turismo. Quantos tem? Quais são eles? Atribuições? A gente sabe que a divisão está abaixo da educação, mas num planejamento e estratégia do Departamento de Educação, creio eu, que é dimensionado essa questão de divisão. Ou seja, divisão, você tem isso para fazer, você tem X corpo humano para você utilizar, com tais funções. Eu queria pelo menos entender o número que se tem nessa divisão desses servidores que estão para a divisão de cultura e turismo para estar lhe apoiando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que não foi colocado, e eu questionei sobre a questão de recursos que são disponibilizados para a divisão. Porque assim, nós até aprovamos ainda não. Está tramitando na casa a lei orçamentária anual. Nós sabemos que lá tem alguns dispositivos que são direcionados recursos para a divisão de cultura e para o turismo. É bem claro lá. O que eu quero saber é o seguinte: os valores que estão lá dimensionados, consegue-se fazer todo o planejamento de, vamos supor, oficinas de teatro, qual foi colocado aqui, as parcerias que já tem, outros eventos no turismo, enfim.
O recurso que está lá, ele é suficiente para poder colocar o ano que vem, fazer tudo isso? É isso que eu queria saber sobre os recursos disponibilizados, não é para o departamento, é para a divisão de cultura e turismo. Sabemos que lá tem, né? Então são essas duas questões que faltaram. E com a questão no planejamento do departamento de turismo, que fala para ampliar o turismo, eu queria saber o seguinte: o turismo ele já foi dimensionado em 2008 com o PDT, ok? Então, eu queria que a senhora fizesse umas considerações, aquilo que está no PDT, com aquilo que foi desenvolvido com relação ao turismo, e aquilo que vai ser em 2020. Porque se nós temos recursos direcionados à divisão, e claro que a divisão, embora esteja embaixo do Departamento de Educação, ela também tem seu planejamento, senão não seria uma divisão para estar isolada e estar se programando a fazer alguma coisa. Então, eu queria saber, diante do PDT, que já foi programado, e já foi programado para alguns anos para frente também, as considerações no que foi falado aqui. Que se tem várias parcerias, que o turismo está sendo executado, que se espera que o comércio também tenha um bom olhar, enfim. Mas é bom a gente saber o que já foi designado do PDT com os trabalhos da divisão de cultura e turismo, porque lá está bem claro o que se tem, o que se almeja em turismo e cultura. Turismo, lá tem. Então eu gostaria que a senhora fizesse essas considerações, baseadas no PDT, o recurso, se ele é suficiente, e o corpo que a divisão tem para fazer suas atividades. Somente isso. A divisão de cultura, ela só tem eu como funcionária. A gente trabalha em equipe dentro do Departamento de Educação. Então, a divisão, especificamente, a única funcionária da divisão sou eu. Mas como eu faço parte do departamento, lá nós somos uma equipe de trabalho. Então, se eu preciso de qualquer situação da secretária, ou da própria diretora do departamento, ou da assessoria, eu tenho esse apoio do departamento. Mas como funcionária da divisão, somente eu. Com relação ao recurso disponibilizado para a divisão, esse ano de 2019 foi de R$210 mil para executar os projetos, as atividades, que também, dentro desse planejamento, os projetos da educação também são considerados, né? Então, a gente tem projetos dentro da educação que são atrelados à cultura, né? Desfile cívico, aniversário da cidade, e que a gente está discutindo junto. Então, os recursos são todos usados da divisão de cultura. No caso desse ano, de 2019, foi R$210 mil. O de 2020 não foi aprovado ainda, né? A previsão é de que tenham provavelmente uma queda, talvez, no orçamento, mas diante de todo o cenário que o senhor já conhece que está tendo, né, vereador? Então, a gente não arrecada, não tem como a gente tirar leite de pedra, né? Já foi usado. O plano diretor de turismo, o que o senhor... desculpa. Das Vereador, atividades? pode se dirigir à tribuna só para fazer o questionamento, fazendo um favor. Só para ficar registrado. Desculpe, não, é que no PDT, é só para fazer uma consideração com o que tem no PDT lá do turismo, que até vou salientar alguns, lá tem turismo de saúde, o qual eu achei um absurdo, mas tudo bem, né? Como foi colocado no PDT. Né? Tem de ecoturismo, tem esporte, tem religioso, tem de eventos. Então, assim, a minha consideração é, como o PDT ele já foi feito em 2018, nós estamos em 2019. A consideração é que, se tudo que está lá no PDT já foi realizado em 2019, ou ele está programado para fazer em 2019, 2020, 2021, 2022, só para fazer uma consideração. O plano diretor de turismo, ele ainda está em construção, né? E também em
reconstrução, construção e reconstrução. Por quê? A gente está verificando se tudo realmente é viável para o município, né? Nós temos lá, que nem você colocou, o turismo de saúde, ele entrou porque, infelizmente, o nosso município acaba sendo bastante conhecido através dos equipamentos de saúde que nós temos aqui. Hospital, AME, Luci Montoro. Então, nós não podemos deixar de considerar que as pessoas que vêm ao município por conta da saúde, ela também é um turista, porque ela consome no município, muitas vezes ela se hospeda no município. Então, talvez de uma forma não agradável, ela também está contribuindo para o desenvolvimento do turismo no município, né? Talvez por uma questão de saúde, mas, infelizmente, está fomentando o comércio local. O ecoturismo, nós temos também o parque, que está em constante atividade, o Parque Estadual Campina do Encantado, né? A gente fez, inclusive, um evento para lá esse ano, foi bem legal. A parte do esporte também está bem ativa. Deixa eu ver o que mais. A parte cultural e até dos eventos, a gente também realizou. Os eventos religiosos não é de competência da prefeitura, mas acontecem todos os anos, que é a festa da igreja, da prefeitura é a nossa festa junina, que já virou tradicional no município. O carnaval é atividade cultural também realizado todos os anos. O desfile cívico, que é uma atividade cultural do município atrelada à educação, também está acontecendo nos últimos anos. Então, pode ser que 100% do PDT não esteja sendo realizada, né? Mas não é só por parte da prefeitura, a gente também tem o apoio do Contur, né? Então, o conselho se reúne, monta as estratégias, fala sobre o que a gente pode estar fazendo, o que a gente pode estar desenvolvendo. Só que, infelizmente, mesmo com o plano diretor de turismo sendo aprovado e tudo mais, o que nós estávamos buscando ainda não aconteceu, que é o município ter a certificação de MIT, que era o que ia trazer para nós uma quantidade de recursos significativa para desenvolver o turismo. E, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Mas estamos lutando para que venha ainda. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Complementar essa parte do planejamento de ampliação de turismo e qual a gente coloca no PDT, até queria que fizesse uma consideração e prestasse bem atenção. São alguns questionamentos, acho que fundamentais aqui. Primeiro, na questão de turismo, nós temos aí que já não acontece mais, né, que é a Festa das Nações. No PDT foi colocado num planejamento de previsão da Festa das Nações de 4 anos. Tá? Isso foi feito em 2018. Então, ou seja, foi colocado que a previsão para volta da Festa das Nações teria um prazo de 4 anos. Né? Até 4 anos. Nós estamos em 2019, ou seja, somos na metade do período. E ainda, como acredito que seja até e não seja 4 anos mesmo, assim eu espero. Quando que realmente essa festa, já que está no PDT, designado para ela ser executada, para ter o retorno, planejamento real, a previsão real do retorno da Festa das Nações diante do PDT. Também, no PDT, ele diz o seguinte, sobre agora o ecoturismo. Primeiro eu vou falar sobre o turismo, né, baseado na Festa das Nações, e vou puxar duas questões de ecoturismo e turismo. Primeiro, do turismo quando se fala em Festa das Nações, se fala em centro de eventos. Né? Eu não sei se a senhora teria a informação de planejamento de reativação do centro de eventos, uma vez que ele vai contribuir muito com o turismo do município. Então, lá nós sabemos que já teve recursos, né, principalmente do Márcio França, de 700 mil, e ainda nós não temos um centro de eventos realmente 100% utilizável. Nós não temos. Né? Até porque
parênteses, se nós tivéssemos, o rodeio teria acontecido do outro lado e aconteceu deste lado. Então, assim, e também nós temos sobre ecoturismo questão da Casa de Pedra. Nós sabemos que é uma questão também que foi debatida há muito tempo, tem lá no PDT também que fala sobre a Casa de Pedra, mas nós não temos também nenhuma previsão sobre a utilização do local. Até porque, já que teve recursos de 2015 até para cá, e de 300 mil, creio eu, e ainda não está utilizável ainda a Casa de Pedra. Então, turismo, a gente vê a Casa de Pedra, a utilização do centro de eventos, que foi condicionado há 2 anos, já que foi em 2018, nós estamos na metade e ainda não está pronto. E a questão do MIT, até ia perguntar, a real situação do MIT mesmo, como está. A gente sabe que é um recurso, acredito, aproximadamente 600 mil reais, vai ajudar sim, mas eu até tive consultando no próprio site, mas não é a mesma coisa do que um departamento consultar, como está a real mesmo situação do MIT. Há uma chance da gente ser MIT ou não? Qual fase que está do processo para a gente se tornar MIT? E também, para finalizar essa questão, turismo, quando a gente fala de turismo, a gente tem que ter um local onde a gente se informe do turismo no nosso município. Para ser bem claro, lá no PDT também fala que o nosso centro de informações de turismo é na Casa do Artesão. Está lá. E está escrito até em andamento, e enquanto não se acha um local, está funcionando na Casa do Artesão. Contudo, se lá está funcionando, eu gostaria de saber como é que está essa questão do atendimento, da transmissão da informação. Se nós temos um servidor lá que fica constante ou não, ou realmente nós não temos essa central de informações. Então, só para resumir, primeiro, questão da Festa das Nações, previsão real para retorno, questão da ativação do centro de eventos novamente, reativação da Casa de Pedra também, posto de informação nossa de turismo, que no PDT se diz que já está ativo, e a real situação do nosso município virar MIT. São essas. Qualquer coisa, eu refaço. Bom, eu vou meio que para responder 2 perguntas numa única resposta, com relação à Casa de Pedra e ao centro de eventos. Tanto uma quanto a outra, ela passou por um processo de licitação pelo governo do Estado, não tem nada a ver com o município. E a Casa de Pedra, o governo do Estado, não sei o que houve com a empresa, não foi concluído, e ficou do jeito que está. Não sei se a empresa entrou em recuperação judicial ou entrou em falência e parou o processo do restauro de lá. O que o governo fez? Nada até agora. A gente já buscou as informações para ver o que a gente pode fazer para o governo devolver esse espaço para nós, mas o que eles colocam? Que nós precisamos concluir essa obra com o recurso residual que não foi pago para a empresa. Só que esse recurso não daria para fazer o restauro que precisa ser feito agora, até porque, com o tempo, o que já foi feito já se degradou. Então, está nessa situação. E o centro de eventos, a mesma situação. O governo do Estado é que licitou o restauro de lá e, infelizmente, nós não temos nenhum documento que nós possamos já estar utilizando aquele espaço como obra concluída. Vereador, quando for fazer questionamento, pode se dirigir à tribuna. Desculpa, senhor presidente. É que, mesmo tendo aí a incapacidade do Estado, seja federal ou seja estadual, eu queria saber assim, se fosse a condução da responsabilidade, a prefeitura abraçar mesmo, falar assim, não, eu vou colocar e eu vou ativar o centro de eventos e eu vou ativar a Casa de Pedra, né? Existe uma previsão disso acontecer ou se espera pelo Estado fazer? É isso. Então, na verdade, para a gente fazer isso, a gente precisa ter recurso, né, vereador?
Hoje eu posso dizer que nós não teríamos esse recurso disponível para estar fazendo todo esse restauro nos 2 equipamentos, infelizmente. Então, a gente está buscando que o Estado termine de fazer ou devolva para o município para a gente fazer o que a gente consegue dentro das nossas possibilidades financeiras. Visto que, se eles pegaram para fazer, pelo menos tivessem concluído para nos devolver, né? Da forma que está, infelizmente, hoje nós não consigamos terminar pelo recurso. Aí o outro é com relação ao centro de informações, que você, a Festa das Nações, até foi um dos questionamentos que você colocou aqui, das grandes festas e eventos de repercussão do passado, qual nós poderíamos ainda realizar? Todas, né? A gente poderia realizar todas novamente, desde que esses espaços onde eles aconteceram, né, no caso o centro de eventos, estivesse regular, para que a gente pudesse fazer os eventos. E também contar com recursos disponíveis para isso, né? Mas, como você mesmo colocou, no plano diretor coloca há 4 anos. Então, estamos buscando essa possibilidade para daqui, no mínimo 2, né? Posto de informação. No período que estava sendo feito todo aquele trabalho do plano diretor de turismo, nós tínhamos uma pessoa lá que era responsável por esse centro de informações, ou uma pessoa que se colocou disponível dentro da Casa do Artesão para dar essas informações. Só que, infelizmente, essa pessoa não está mais aqui no município, nós não podemos mais contar com ela. Então, hoje, infelizmente, nós não temos essa pessoa. Então, é um caso a ser reavaliado no plano diretor, né? Era a Cláudia. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes, continuando os seus questionamentos, a diretora da Divisão de Cultura. Senhora diretora, só para complementar, até se quiser responder para finalizar, com relação à situação do MIT, né, a real previsão, né, acho que ficou essa pergunta ainda. Se quiser responder, para eu terminar. Tá bom. Com relação ao MIT, vereador, nós fizemos todos os trâmites que eram necessários e estamos aguardando. Esse ano, com a mudança do governo do Estado, eles estão fazendo eles têm um termo lá, mas é como se fosse um recredenciamento dos municípios. Na verdade, é um ranqueamento dos municípios. Então, já teve uns documentos para preencher, que eu já preenchi, a gente já encaminhou, mas nós não temos ainda a resposta. Pode ser que ainda saia, mas eu não posso afirmar isso. Isso é a responsabilidade do governo do Estado mesmo. Tá. Então, ainda não temos previsão. Não é por nossa conta, né? É só ficar claro que não tem previsão. Estamos finalizando. O item 6, creio eu que já foi respondido, com relação aos eventos de repercussão no passado. Então, se aguarda a regularização dos locais onde eram, né, realizados, para que eles retornem, né? Pelo menos espera-se, né, que o local volte a funcionar para ter essas festas. Então, o item 6 eliminado. Então, para finalizar o item 5, dentro dele eu tenho alguns questionamentos. E aí, eu gostaria que tivesse uma atenção mesmo. Eu falo assim: das festas e eventos já realizados, quais os benefícios trazidos ao município? E eu vi que a senhora já destacou aqui desfile cívico, aniversário da cidade, festa junina, carnaval, né? E aí, primeiro eu gostaria de saber quais são os benefícios que elas trouxeram para o nosso município, o que atingiu de
de turista mesmo para o nosso município em todos esses eventos. No desfile, no aniversário da cidade, na festa junina e no carnaval. Então, na verdade, eu queria saber o que realmente, na parte de turismo falando, o que gerou de benefício tanto o comércio, quanto prefeitura, quanto cidadão, quanto atrativo. Esse é o primeiro ponto do meu questionamento. Para depois eu fazer o último, que nós vamos ter um questionamento mais que é referente a um evento desses aqui. Mas por enquanto é isso. É sobre os benefícios, sobre esses benefícios que cada um desses eventos turísticos ofereceu para a nossa cidade. O maior benefício, vereador, eu acredito que é proporcionar lazer e entretenimento para os munícipes. Mas são quesitos que a gente não consegue estimar valores, né? Então, também nesses eventos, a gente consegue também fazer com que aqueça o comércio local. Então, se tem pessoas de fora, tem pessoas usando nossos hotéis, tem pessoas se alimentando. Então, de forma bem significativa, o comércio está sendo aquecido, né? Mas, com relação aos benefícios, a gente não tem como mensurar isso, porque as pessoas elas precisam, né, de entretenimento, de lazer, né, dentro da cidade, para não ir para outros municípios, né? A gente fazendo no nosso município, eles não vão para outros. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Bom, dentre todos esses eventos, eu até já vou antecipar, eu sei que ele foi baseado numa, claro, né, toda contratação tem uma licitação. Foi de uma ata, número 3, 2019, que comportou todas essas, a qual a diretora, além de ser diretora da divisão, e abrange toda essa questão de turismo no município, cultura, também é a fiscal do contrato. Então, eu só quero puxar um evento, que é do Carnaval, ao qual creio eu que é o que mais traz aí turista para a cidade, porque o pessoal vem mais para se divertir mesmo. Então, a minha pergunta é, o Carnaval que já trouxe, qual foi a empresa que prestou o serviço para realizar o Carnaval? Depois, com essa empresa contratada, a senhora acompanhou a montagem, desmontagem dos equipamentos, do início ao fim? Qual era o responsável da empresa contratada que estava lá no evento, acompanhando e respondendo pela prestação do serviço? E também, qual era a empresa que estava prestando o serviço de bombeiro civil durante o carnaval todo? Por hora, eu gostaria de saber isso, da prestação de serviço, visto que a senhora é realmente também a fiscal do contrato. Se quiser, eu posso refazer e pergunta a pergunta, porque esse é o meu último questionamento. Ou eu posso me assentar e, se tiver alguma dúvida de pergunta, eu retorno. Quer que eu pergunte uma a uma? Não, acho que eu consigo responder. Então tá bom. A empresa é Som da Ilha, né? Eu acompanhei todo o processo, desde a montagem até a desmontagem. Acompanhei todos os dias, inclusive, do carnaval, desde o início até o final, juntamente com os diretores executivos e chefes da prefeitura, que estavam junto comigo, faziam parte de uma comissão, né? E você perguntou o que mais sobre a empresa?
O responsável era o Paulo e a sua filha Paula, que também responde pela empresa, e a equipe de bombeiros era de responsabilidade da empresa, né? Então, toda a empresa tinha a responsabilidade por todo o evento. Então, contratação da banda de carnaval, responsável técnico, de elétrica, responsável técnico civil, que é do palco, da estrutura, das lonas, e todos os documentos necessários foram apresentados a nós. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Creio que agora eu finalizo. Diante da resposta da diretora, nós sabemos que no processo participam várias empresas. Uma dessas empresas foi a Max Produções, que eu vi no processo. Eu queria saber da senhora por que o Sérgio, que é da Max Produções, estava todos os dias prestando serviço de carnaval, estava na mesa de som, todos os dias operando. Também na montagem e desmontagem, era a equipe da Max, porque o caminhão era deles. E a questão do bombeiro civil, tinha servidor público municipal prestando o serviço. Creio que a senhora, a fiscal, deve ter verificado que tinha servidor público nosso, municipal, trabalhando como bombeiro civil. Então, questiono, se era a empresa que a senhora falou que estava prestando serviço, por que tinha a empresa que participou no processo licitatório e o dono da empresa estava operando o som e a questão de iluminação de todos os dias do carnaval? E por que tinha um servidor público municipal como bombeiro civil público? Então, bombeiro civil. Então a pergunta é só essa. Por que o dono da empresa estava operando lá, da Max Produções, estava operando o som todos os dias? Não tinha uma outra pessoa? Ele tinha participado do processo licitatório e o bombeiro civil público era servidor público municipal. O que a senhora viu que não foi destacada essa questão do bombeiro sendo um servidor nosso? Vereador, eu não conheço todos os funcionários da prefeitura. Então, para mim, uma empresa foi contratada para executar o evento. Se as pessoas que estavam trabalhando eram aptas, né, tem o curso de brigada de incêndio e tudo mais, eu não tenho como questionar a empresa isso. E se o funcionário estava trabalhando e não deixou de cumprir as suas funções como funcionário público fora do horário do trabalho, eu acho que a gente também não pode questionar, né? Agora, com relação à pessoa que estava operando, não sabia que ele tem uma empresa. Para mim, ele era um funcionário da empresa que ganhou e que estava trabalhando pela empresa. Para mim, não foi nada de errado nessa estrutura do evento, porque o evento aconteceu da forma como tinha que acontecer. Tudo que estava no edital foi cumprido. Então, quem estava operando ou não, para mim não importava. O que importava era que o evento estava acontecendo a contento. Finalizar, diretora, aqui, como a senhora falou que estava lá, e foi uma questão que não foi abordada aqui, e a senhora acompanha a montagem, desmontagem, enfim, a senhora chegou na desmontagem, visualizar que era realmente a empresa contratada que estava com os seus caminhões, com os seus equipamentos, tinha adesivo ou o nome da empresa bem destacado que era ela que estava lá, ou era equipamentos e veículos descaracterizados? Era isso. Olha, não sei te responder essa pergunta, porque eu não fiquei observando o caminhão. Fiquei observando realmente a estrutura que nós contratamos. Não vou saber te responder agora.
Os uniformes eram do Som da Ilha. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt, fazendo seus questionamentos. Cumprimento a mesa, cumprimento a diretora, obrigado pela sua presença, cumprimento os vereadores, ao público presente, público que nos assiste pelo Facebook do vereador Rodrigo Mendes. Eu tenho alguns questionamentos, então são respostas bem simples, eu trouxe por escrito, tá? Ok. E são assim mais sim ou não, respostas bem objetivas. Eu vou passar as perguntas para as suas mãos. Só antes dessa, só uma que não está aqui, que eu observei agora, em relação aos recursos destinados para o departamento e junto à divisão, que foram de R$210 mil, né? Sim. Esses R$210 mil, a senhora falou que eles já foram utilizados? Sim. E então haverá eventos no final do ano e de onde será retirado esses recursos para alguma atividade de final de ano, decoração de praça, Natal, Ano Novo, essas coisas? Então aí só responde essa pergunta que não está aqui e depois as que estão escritas aqui para ficar mais fácil. São só esses questionamentos meus. Muito obrigado. Então, com relação aos recursos, eles serão gastos, né? Estão já programados para ser gastos até o fim do ano. Com relação à questão de Natal, já foi comprado, a gente já está reformando as peças, já estamos restaurando as peças que tínhamos e já adquirimos peças novas para o Natal desse ano. Então, já entrou também já está nesse valor. Com relação à programação, a gente ainda está estudando algumas coisas, mas como tem uma ata de registros de preços ainda vigente, e desses eventos, da qual o vereador Rodrigo já disse que eu sou fiscalizadora, nós temos um último ainda para acontecer, que é o Show da Virada. Então, a gente está vendo a possibilidade, ou não, porque como é uma ata de registro de preço, a gente pode ou não realizar, né, dentro das nossas condições. Esperamos que aconteça. Você quer que eu já responda as perguntas agora? Tá. Vereador, pode conduzir a tribuna? Não, é só para o público também participar. São questionamentos sobre o rodeio, né? São 9 questionamentos, de forma bem objetiva. Se a senhora quiser comentar, fique à vontade, mas assim, o mais interessante, porque assim, o meu objetivo é mais o sim ou não, ou informações objetivas. E solicitar, por gentileza, que fosse lida as perguntas para o público poder acompanhar também, e outros vereadores também. Obrigado. Ok. O rodeio já estava previsto no calendário de atividades do departamento? Não, não estava. O nome da empresa que realizou o rodeio, que aconteceu no dia 10 a 13 de outubro, SV Eventos. A prefeitura procurou a empresa ou a empresa procurou a prefeitura para o rodeio? A empresa procurou a prefeitura pedindo uma cessão de uso do espaço para realizar o evento. A senhora, como diretora do departamento, participou das reuniões para a escolha da empresa? Não houve reuniões para escolher a empresa. A empresa procurou, né, a prefeitura pedindo a cessão de espaço para que fizesse a festa. Festa esta particular. Existem atas dessa reunião? Como não teve reunião, não tem ata. Foi feito algum relatório de impacto, como empregos diretos ou indiretos gerados na cidade,
quantos vendedores da cidade dentro, qual a receita estimada de impacto na cidade. Não era um evento nosso, então nós não fizemos esse relatório, né? Era um evento particular. O item 7. Sabemos que a prefeitura ajudou o rodeio pagando 2 shows. Poderia confirmar quais shows foram e os valores pagos? Bom, na verdade, nós não ajudamos a festa. A empresa foi a que cedeu para nós o palco, o som e iluminação, para que nós contratássemos 2 shows em benefício aos nossos munícipes, da qual um dia foi totalmente gratuito, que foi a abertura do rodeio na quinta-feira, show de Matheus Henrique e Gabriel, que é um show regional. E os valores, o Matheus Henrique e Gabriel foi R$5.000. E o show de domingo, que na verdade foi um presente da prefeitura pelo aniversário do município, que foi o show do Anthony e Gabriel, o valor de R$85.000. Foi feito um processo de inexigibilidade, né, para a contratação desse show. Na divulgação da empresa, aparece como realizadora do rodeio. Existe algum contrato entre a prefeitura e a empresa? Não, não temos contrato. A empresa realizou o evento sozinha. E se no ano que vem haverá rodeio? Não posso te falar que terá. Infelizmente, nós, enquanto prefeitura, não temos condições de fazer um evento de tamanho gasto para o município. Com recurso da cultura, posso garantir que não. Mas se tiver uma empresa se propondo, como essa desse ano, querendo cessão de uso do espaço para fazer, por que não a prefeitura ofertar o espaço e o evento acontecer novamente? Respondido? Pode ir na tribuna, vereador. Então, houve entre a empresa e a prefeitura uma cessão de uso somente do espaço lá. Sim. Certo? E a senhora falou que não existe contrato entre a prefeitura e a empresa SV, né, que é do Serginho Viola. SV Eventos. Né? Então, existe algum... Nessa cessão de uso já estava previsto o empréstimo do palco, iluminação, estrutura? Sim, sim. Tudo isso previsto? Sim. Tá bom. Eu, da minha parte, obrigado. Algum vereador, mais algum questionamento? Agradeço a presença da diretora executiva de Divisão do Turismo e Cultura, senhora Marli. Agradeço aos senhores vereadores pela presença. Agradeço ao público presente. E aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no nosso portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.